Uma área única por vários motivos. Sua localização geográfica, sua cultura, sua ancestralidade e suas paisagens a transformam em um daqueles lugares que você precisa conhecer. Sua história nos traz ensinamentos que seguem sendo atuais. Ficou curioso? Então, pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O barato de hoje é Rapa Nui. Rapa Nui, também conhecida como Ilha de Páscoa, está localizada no Oceano Pacífico, a uns 3.700 quilômetros do território continental do Chile, país do qual faz parte. Sua área é de 163 quilômetros quadrados, o mesmo tamanho que a pequenina cidade gaúcha Serafina Correa, e um pouco menor que Buenos Aires, capital da Argentina. Sua população é de aproximadamente 7.000 pessoas. Geograficamente, é um dos 3 vértices da Polinésia, junto com a Nova Zelândia e o Havaí. Sendo assim, pertence à Oceania. Isso faz com que o Chile seja um país que está em 3 continentes, porque além de ter quase todo o seu território na América, também reivindicou uma área como seu território na Antártida. Muitos consideram a Ilha de Páscoa como o território mais remoto do mundo, mas isso não é verdade. O lugar mais próximo da Ilha de Páscoa são as Ilhas Pitcairn, a 2.075 quilômetros. Por isso, esse recorde pertence a Tristão da Cunha, localizada no Oceano Atlântico. Tanto as Ilhas Pitcairn quanto Tristão da Cunha já foram temas de vídeos aqui no canal. O barato da viagem te indica conferir porque vale muito a pena. Mesmo não sendo o local mais remoto do planeta, é inegável que Rapa Nui está muito longe de qualquer outro local habitado. O primeiro contato com os europeus foi feito pelo navegante holandês Jacob Riffen no ano de 1722. Riffen descobriu a ilha no dia 5 de abril, que naquele ano coincidia com a celebração cristã da Páscoa, e por esse motivo a batizou com o nome pela qual a conhecemos. Mas é preciso destacar que desde julho de 2019 o nome oficial é Rapa Nui. Rapa Nui era como os nativos a chamavam, e o governo chileno resolveu tornar o nome oficial. Uma das maiores atrações são os famosos e misteriosos moais. Não há como olhar para os moais e não se perguntar como foram construídos, como podem estar espalhados por toda a ilha. Os moais são grandes esculturas feitas em rocha vulcânica, possuem de 3 a 9 metros e pesam mais de 5 toneladas em média. Em média mesmo, porque o moai Paro, que é o maior, pesa umas 80 toneladas. A título de comparação, a Estátua da Liberdade pesa 204 toneladas. Infelizmente, este moai encontra-se caído e dividido em 3 partes. Existem aproximadamente 900 moais espalhados por toda a ilha. Uma das mais intrigantes incógnitas era saber como se levaram os moais por toda a área da ilha a partir do vulcão Ranoaraco, onde eram produzidos. Existem moais que estão a dezenas de quilômetros do vulcão. Uma das teorias mais aceitas indicava que o transporte era feito sobre troncos de árvores. Apoiavam os moais sobre uma base e debaixo dessa base havia vários troncos, o que permitiria fazer a base ir deslizando.
Contudo, essa teoria foi posta em dúvida e tomou força a ideia de que os moais caminhavam. Calma, não literalmente, mas eram levados pela superfície com o uso de cordas. Foi na década de 80 que essa resposta surgiu. Foi demonstrado que, fazendo uso de uma técnica de balanço entre 3 grupos de pessoas, era possível fazer com que as esculturas avançassem lentamente. Realmente é possível, mas deveriam demorar meses para colocar cada peça no seu lugar. Há quem diga que os moais foram construídos por extraterrestres, ou que a civilização Inca havia chegado até Rapa Nui. Essas teorias, sem comprovação, surgiram diante a falta de respostas para como havia sido realizada tamanha obra de engenharia com tão poucas ferramentas disponíveis. Agora que já sabemos como os moais eram construídos e como eram transportados, resta saber o porquê foram feitos. Inicialmente acreditava-se que representavam os ancestrais, e essa era uma forma de lembrá-los. Com o avançar dos estudos científicos, nos últimos anos outras respostas surgiram. Para um grupo de pesquisadores, os moais foram instalados em pontos onde era possível encontrar água potável, uma vez que a água é um dos recursos mais escassos da ilha, e por isso se encarregavam de cuidá-lo. Já em dezembro de 2019, se conheceu uma outra teoria, que indica que os moais ajudavam na fertilidade do solo. É preciso destacar que, em que pese só vemos as cabeças, muitos dos moais têm seus corpos enterrados. A descoberta dos corpos dos moais demonstra que o solo da cratera do vulcão e seus arredores é propício para a produção agrícola, diferente do restante da ilha. Nesses pontos existiam fertilizantes naturais, ricos nutrientes e um sistema de água suficiente para o plantio. Desta forma, os moais eram erguidos como os garantidores da fertilidade. Além dessas questões, a história de Rapa Nui nos deixa alguns ensinamentos para o mundo de hoje. Acredita-se que os primeiros povoadores chegaram ao redor do século VII. Segundo a tradição, vieram da mítica ilha Iva. Para os pesquisadores, seria uma das Ilhas Marquesas, que estão a uns 3.400 quilômetros. Chegaram em canoas, aproveitando os ventos e as correntes, o que também não deixa de ser um grande feito, tendo em conta as ferramentas que tinham. Se calcula que foram em torno de 300 pessoas que povoaram originalmente Rapa Nui. A partir daí, a população começou a crescer e a cultura se formar. Passado algum tempo, houve um péssimo problema de superpopulação. Com mais de 10.000 habitantes, não é difícil imaginar que os recursos começaram a faltar. Pensando só no seu desenvolvimento, Rapa Nui não pensou no meio ambiente e sofreu de um enorme desmatamento. O desmatamento foi tão grande a ponto de que não existiam mais árvores que pudessem ser transformadas em canoas para possibilitar a pesca. Com o problema se agravando, deu-se início a uma intensa geração de conflitos e uma cruel guerra civil, que pode até mesmo ter levado ao canibalismo. Depois disso, a civilização pasquense teria começado a se recuperar. No entanto, o contato com os europeus trouxe novas doenças e a população começou a dizimar-se. Como se isso não bastasse, os habitantes começaram a ser vendidos como escravos. No ano de 1877, estavam a ponto de desaparecer, já que só restavam apenas 111.
11 anos depois, em 1888, a ilha foi anexada ao Chile e, após um tratado firmado, foi dado fim ao tráfico de escravos. Apenas na segunda metade do século XX, os locais passaram a ter mais direitos e circular por toda a ilha. A construção do aeroporto permitiu se conectar com o resto do mundo. Mas por que dissemos que sua história pode nos servir nos dias de hoje? O escritor Jared Diamond, ganhador do Pulitzer, publicou um livro chamado Colapso: Por que algumas sociedades perduram e outras desaparecem. Nessa obra, Jared analisa diferentes sociedades do passado e tenta explicar quais são as causas que as levaram à decadência. Os Rapa Nui são um dos melhores exemplos desse colapso. Passaram de ter uma cultura próspera e com grandes avanços a uma crise severa que terminou em uma guerra civil. Segundo Diamond, Rapa Nui sucumbiu devido ao dano ambiental causado à ilha, principalmente o desmatamento. No mundo em que vivemos, essa questão é mais do que pertinente. E aí, curtiu o barato? Comenta aí embaixo, dá a tua opinião. Como estamos explorando os recursos naturais? É sustentável que continuemos vivendo dessa maneira? É hora de carimbar o passaporte, pois essa viagem chegou ao fim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você gostou do vídeo de hoje, pois assim estará ajudando em muito no desenvolvimento de novos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa mega curiosa e aventureira que você conhece. Valeu, até a próxima!